Olá, nós estamos aqui mais uma vez para mais uma de nossas aulas e hoje eu quero tratar sobre os 10 pilares da vida que nós tratamos já na aula anterior, sobre a importância destes 10 pilares e como eles se encaixam perfeitamente aí na nossa vida como homens de Deus, como profissionais em suas diversas áreas de atuação. E a primeira que nós queremos falar é a espiritualidade. Quando falamos de espiritualidade, não estamos falando expressivamente na questão do quanto você vai à igreja, de quantos cultos você participa na semana, ou quantas orações você vai, de quantas vezes você vai ao monte, embora que tudo isso faça parte da nutrição de uma vida espiritual. Mas quando nós falamos aqui da espiritualidade, estamos falando da forma como você, como eu, como nós nos apresentamos diante de Deus e diante de nós mesmos. A espiritualidade de uma pessoa, ela é a forma como ela se expressa diante daquilo que é espiritual, da importância que ela dá às coisas que são espirituais. Porque nós vivemos num mundo de grandes descobertas, mundo da informação, mundo da internet. E hoje, mais do que nunca, se vê uma sociedade correndo em busca apenas do material, apenas da vida na terra, das riquezas, da fama, do direito de ser visto, da forma como as pessoas te veem, da reputação. E muitas das vezes nos esquecemos de algo fundamental em nossas vidas, como, por exemplo, a integridade. O livro de 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, versículo 15 e 16, diz assim: Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. A vida espiritual, ela é um padrão de vida onde nós entendemos e vivemos à medida do pensamento, da visão que Deus tem em relação às coisas em que nós vivemos, tocamos e nos movemos. É muito mais do que ir a um culto, é muito mais do que participar de uma vigília, de que uma adoração, do que pegar um instrumento para louvar na igreja. É muito mais do que pegarmos uma Bíblia para pregar e anunciar a palavra de Deus, é muito mais do que isso. A vida espiritual, ela é o meu relacionamento direto com Deus. A minha vida espiritual, ela não é uma responsabilidade do pastor, não é uma responsabilidade da apóstola, do apóstolo, dos bispos. A minha vida espiritual não é uma responsabilidade do consolidador, do líder da célula. A minha vida espiritual, ela é responsabilidade única e exclusivamente minha. Porque a palavra de Deus diz que cada um dará conta de si mesmo a Deus. Ainda no livro de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16 e 17, diz assim: Não sabeis vós que sois templos de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Nós somos templo do Espírito Santo, somos santuários do Espírito Santo. A gente entende dessa forma. E a nossa espiritualidade é esse entendimento, é isso. Ela não depende do templo, da denominação em que fazemos parte, depende única e exclusivamente do meu entendimento como servo de Deus. E eu preciso cuidar. A sua vida espiritual, ela será tão boa quanto você se aproxima dessas coisas. A sua vida espiritual será tão forte o quanto você se aproxima aí de Deus no seu pessoal, no seu a sós com Deus, a forma de você ver o mundo e de entender as coisas. Quanto mais você estiver perto de Deus, mais a sua vida espiritual ela será fortalecida, será grande. Quanto mais você se dedicar por si só a Deus, mais a sua vida espiritual terá uma amplitude maior ainda mais na sua vida, na sua existência. Então, este é o primeiro pilar, a espiritualidade. O segundo pilar é o casamento. Se a vida espiritual de um homem estiver bem, mas o casamento dele estiver mal, um casamento mal acabará derrubando até mesmo a sua vida espiritual, porque ele não vai viver feliz. É importante que nós entendamos isso.
No livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 24, Deus disse: portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. A minha vida no casamento, ela digamos aí que de suma importância, abaixo de Deus. A coisa mais importante da nossa casa, da nossa vida, na nossa estrutura como homens é o casamento. A gente tem que prezar pelo nosso casamento, porque se o casamento cair, se o casamento for mal, as outras áreas da sua vida também acabam despencando. Ou seja, a minha vida profissional se torna abalada por um casamento mal resolvido, a minha vida espiritual acaba caindo por causa de um casamento mal resolvido. Aqui no livro de 1 Pedro, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 7, diz o seguinte: semelhante vós, mulheres, sede sujeitas aos vossos próprios maridos, para que também, se alguns não obedecem à palavra, pelo porte de suas mulheres sejam ganhos sem palavras. Considerando a vossa vida casta, em temor. O enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias, de ouro, na compostura dos vestidos, mas o homem encoberto no coração, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Porque assim se adornavam também antigamente as mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitas aos seus próprios maridos. Como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós sois filhas, fazendo o bem, e não temendo nenhum espanto. Igualmente vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Veja só como Deus preza pelo casamento. Primeiramente, ele fala para a mulher ser sujeita, obediente ao seu marido, que honre seu marido, que ame seu marido, que não confie a sua femininidade nas roupas, joias ou penteado de cabelo, mas na mulher que há no interior dela. Não é que a mulher não possa usar joias, não possa arrumar seus cabelos, nem fazer maquiagem, mas que a beleza dela não seja nesse estereótipo, mas no interior desta mulher. Porém, ela vai também agora dizer para o marido que deve ser o marido que honre esta mulher. Tem homens aí, inclusive até homens de Deus, que manipulam as mulheres, oprimem as mulheres, alegando que a mulher precisa ser obediente ao marido. A Bíblia deixa bem claro que na nutrição de um bom casamento, uma mulher tem que ter honra e respeito ao marido, mas o marido precisa cumprir o seu papel de sacerdote na sua casa. O marido precisa ser um marido de verdade, que ame sua esposa, que honre sua esposa, que compreenda sua esposa, que ouça sua esposa, que esteja perto da sua esposa e que não seja um marido manipulador. O marido tem muitos sem vergonhas aí, manipulando suas esposas, oprimindo em nome da Bíblia. Então está errado. A palavra de Deus, ela diz que o homem precisa honrar a mulher, como Cristo amou a igreja também, ou seja, honrar e amar como Cristo honrou e amou a igreja e santificou a igreja. Então o marido precisa amar e respeitar e honrar e santificar as suas mulheres, e a mulher precisa estar em obediência a esse marido, que é um homem de Deus, que sabe conduzir com autonomia, com autoridade, com liderança a sua própria casa, a sua própria família. Se não fizer isso, a Bíblia deixa bem claro aqui, para que não sejam impedidas as vossas orações. Então, o casamento. O autor de Hebreus diz: venerado seja o leito sem mácula, mas aqueles que se dão ao adultério e à prostituição, Deus os julgará. Então, o casamento, ele é a segunda parte mais alinhada dentro da estrutura de um homem. Ou seja, eu preciso ter o meu alinhamento com Deus, preciso nutrir minha espiritualidade, mas eu preciso agora então nutrir o meu casamento. Depois do casamento é a família. A família envolve a esposa, envolve os filhos, envolve quem mora na sua casa com você. É responsabilidade sua esta casa. Você precisa nutrir esta família. É tanto que a Bíblia diz que aquele, está lá no livro de 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8, que aquele que não cuida da sua própria casa, ele negou a fé e ele é pior do que o incrédulo. Então, muitas das vezes, o pastor, o homem de Deus, o obreiro, cuida bem da igreja, cuida dos outros, apacenta com responsabilidade, mas a sua família está mergulhada no mar de trevas, a família está mergulhada no lago, num lamaçal, num precipício eterno. A família está naufragando em mágoas, em raiva, iras, pelejas,
a família está indo de mal a pior e ele não se importa. Então, se não consegue cuidar da sua própria casa, você não terá condições de cuidar da casa de Deus. Então, é necessário cuidarmos da nossa espiritualidade para com Deus. Necessário cuidar do nosso casamento, mas também depois cuidar da nossa família. Educar os filhos no temor do Senhor, na sujeição ao Senhor, conduzir sua casa no temor de Deus, cuidar da sua família fazendo cultos em casa, instruindo, aconselhando seus familiares, manter sua casa alinhada com Deus. Isso é de muita importância, amém? Nós ficamos por aqui, depois nós falaremos sobre mais pilares da vida. São 10 e hoje só falamos sobre 3.